E aí galera, beleza? 6 anos atrás, mais ou menos, eu tava com a ideia de escrever um livro e tive uma ideia de fazer um livro que tivesse assim teorias conspiratórias, que envolvesse religião, filosofia, ciência. E tem um trecho do livro que é bem interessante assim, chama Filhos da Guerra. Tem um capítulo do livro que chama Filhos da Guerra. E ele tratava de um tempo futuro. E esse livro que eu estava escrevendo era era assim um livro para fazer repartir em 3 livros na verdade, né? Fazer um conjunto de livros assim, uma trilogia. E eu vou ler agora uma parte aqui, eu escrevi num caderno inclusive essa parte aqui de Filhos da Guerra, que é um pedacinho bem pequenininho desse trecho. O resto ficou no meu notebook. Por fim, acabei nem concluindo o livro por não ter tempo, por trabalhar muito. Eu acabei me desligando um pouco. Mas eu vou ler para vocês aqui. Filhos da Guerra. No ano de 2120, a Terra havia se tornado um planeta completamente doente. Muitas pessoas, ainda no começo da década de 2000, faziam algumas previsões catastróficas sobre o futuro. Tivemos inundações, terremotos, tsunamis, guerras, fome, principalmente doenças. A corrida pelo controle da população e das guerras se tornaram completamente inúteis. Sociedades inteiras foram dizimadas, países completamente destruídos por guerras movidos por religiosos, fanáticos ou ideologias que escravizavam o seu povo. Em alguns países era obrigatório viver em doutrinas extremistas, enquanto em outros era proibido viver sob qualquer costume religioso. Alguns acreditavam em utopia, outros só viam morte e caos. O mundo estava completamente devastado. Em 2052, quase metade da população foi morta por uma série de doenças ou guerra. Até que surgiu algo chamado, como eu falei, ia ter algumas teorias conspiratórias no livro, Nova Ordem Mundial. Todo um sistema de países fortes e bem estruturado começaram a impor um rigoroso sistema de entrada em suas fronteiras. Fora decretada nesses países um novo sistema de leis e regras, com leis marciais que em sua maioria das vezes terminavam em execuções sumárias. Nenhum cidadão tinha o direito de ter moradia própria, animais de estimação ou até mesmo o direito de manter relação ou procriar-se, sem o consentimento do governo. Embora existisse toda essa rigidez no controle das pessoas, não existia nesses países tantas doenças ou fome. Um grande exército estava sendo formado por estes países da nova ordem mundial. Eles rapidamente dominaram e mataram parte da população dos outros países que se opunha a eles. Sendo assim, eles concretizaram e colocaram o mundo a seus pés. Não existia mais moeda ou empresa, todos serviam à ordem e em troca tinham segurança. Alimentação e moradia. Todos que serviam à ordem estavam livres de doenças, epidemias ou da fome. Muitos países nem sequer lutavam, simplesmente estavam em situação tão caótica e devastados que praticamente imploraram para fazer parte da nova ordem. Alguns países do Oriente, Ásia e Europa foram dizimados, suas populações foram reduzidas a algumas centenas de milhares, pois não tinham riquezas a oferecer, tampouco pessoas saudáveis. Um único país não foi dominado ou atacado pelo fato de não ter riquezas naturais, que no mundo todo já era muito escassa. Um dos motivos era esse, e o outro era o fato deste país ter o povo mais forte e o estado mais sólido já criado no mundo. Um país com tradição de mais de 3.000 anos em guerra, que por algum motivo sempre se reerguia do pó. Seu nome era Israel. Um país que aceitava todas as religiões, mas era tão rígido quanto os países da nova ordem. A única diferença é que ele não massacrava seu povo.
apenas exilava aqueles que tentassem quebrar seu rígido sistema de sobrevivência. Ou seja, mesmo sendo um pequeno país, sempre teve pulso firme para manter seu povo unido e sob controle. Embora não houvesse grandes riquezas naturais, era um país bem desenvolvido e próspero. Para não haver tanta destruição ou morte, alguns poucos países que não faziam parte da nova ordem criaram um sistema de barganha e câmbio, onde todos pudessem negociar suas poucas riquezas. Com o mundo completamente destruído por guerras, fomes e doenças, toda a população vivia completamente armada e com medo da nova ordem tentar dominar seu pouco espaço. Muitas vezes se tornaram aliados de Israel, tornando ainda mais forte. Embora Israel fosse muito forte comparado à nova ordem mundial, ele era praticamente inofensiva e só não era atacada por ter pouco a oferecer. Mas com sua aliança e sistema, ela estava se tornando um alvo da nova ordem, assim como seus aliados miseráveis. Embora a nova ordem fosse um sistema forte devido ao seu rigoroso método de controle, muitos de seus integrantes eram contrários e estavam lá contra sua vontade. Milhares deles tinham perdido suas famílias por meras infrações. É um trechinho do livro que eu tinha começado a escrever há muitos anos atrás e parei. Eu começava e parava, começava e parava. Parte dele está gravada no meu notebook. E esse livro ele consiste em um outro tema. Isso aqui é um trechinho assim pequeno de uma das histórias que tem no meu livro. A outra parte do meu livro fala sobre matéria escura, fala sobre filosofia, uma pergunta filosófica muito interessante que fala sobre a criação de Deus. É mais ou menos um... Como é que eu posso explicar assim, para não dar muito spoiler? Se você hoje pegasse uma gota do sangue de Cristo, é a pergunta que eu faço no livro e é um dos temas que roda no livro, assim, meio essas conspirações. Pra você ter uma noção de como é grande. Se você pegasse uma gota do sangue de Cristo, porque existe essa gota de sangue perdida em algum lugar, talvez tenha virado poeira, mas o rastro de DNA pode ficar por milhões de anos lá. E clonasse Jesus Cristo, você reviveria Deus? Você reconstruiria o verbo em carne? É uma bobagem assim, mas tem isso no livro também, e essa aqui é uma das partes. Como eu falei, tem que ter um pouco de teoria da conspiração para o livro ficar interessante para ler. Mas vocês viram como tem coisa que é estranha? Coisas que no meu livro aqui eu achei que só fosse acontecer em 2100 e lá vai pedrada aí. Tá acontecendo hoje. Tudo parece muito teórico, né, na vida da gente. Mas infelizmente, como o mundo tá, não há garantias de salvação para todos. Daqui para frente, com essa doença aí, o que está acontecendo? Os comércios estão parando. As pessoas, eu entendo que elas não deveriam estar fazendo essa corrida aos mercados, essa corrida desvairada para comprar tudo. Mas, gente, se todo mundo parar de comprar de uma vez, comece a comprar no e-commerce das empresas pequenas, as pequenas lanchonetes, as pequenas estruturas comecem a trabalhar nesse sentido. Depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Por enquanto eu só falando do livro que eu estava escrevendo. Se vocês pararem de uma vez de comprar, se o sistema econômico da gente der uma congelada, a gente vai entrar em recessão pior do que a época da Dilma. E a culpa não vai ser do governo. A culpa vai ser dessa pandemia. Entendeu? Então, não parem de comprar, não parem de consumir produtos de uma vez. Ou então, nosso sistema econômico vai quebrar. É isso que eu tenho para dizer. Assim como eu falo aqui no livro que muitos países foram dizimados por doenças, não é porque todo mundo morre. É porque todo mundo está parando de comprar e daqui a pouco o nosso sistema econômico quebra, vai ficar todo mundo desempregado, isso aqui vai virar um inferno. Beleza, pessoal? Mas eu termino esse livro um dia e um dia eu publico ele para vocês. Não sei se alguém vai ler, mas um dia eu publico. Falou.